Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graça por tudo quanto o Senhor nos tem dado, Senhor, nesta noite tão oportuna e festiva, ó Pai. Louvo a Ti, Senhor, pela vida de cada dizimista, cada ofertante que tem contribuído para o crescimento e o bom andamento da Tua obra. Agora, Pai, toma o Teu servo, o Teu vaso, o presbítero Robson, e usa, Senhor, como o Senhor sempre tem usado, com poder, com autoridade, sabedoria do Teu Espírito Santo, e fala com a Tua igreja através da Tua santa e poderosa palavra que nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tome suas Bíblias, irmãos, você que a trouxe. Aleluia. Abra comigo o livro do profeta Jeremias. Aleluia, Jesus. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 5. Esse culto de conscientização missionária, o Senhor vem para falar conosco através de uma palavra. Oh, Livro glória. do profeta Jeremias, capítulo 5. Aleluia. Capítulo 5, meus irmãos, do livro do profeta Jeremias, que diz assim: Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Amém, meus irmãos? Amém. Sente glorificando a Deus, com sua Bíblia aí do lado, Aleluia. nesta noite ímpar, nesta noite abençoada que o Senhor nos concedeu nesta noite. Meus irmãos, culto de conscientização missionária, né? É um culto que nós, já diz o nome, nos conscientizamos deste trabalho tão importante da obra de Deus e como nós podemos de alguma forma contribuir, seja em missões locais, urbanas, seja com a nossa vida, né? Manifestando, testemunhando do Senhor, também já é uma forma de nós estarmos aí ajudando a este trabalho de compartilhar a palavra do Senhor e também de revelar a esse Deus santo, puro e poderoso, o nosso Senhor Salvador. Nesta noite, meus irmãos, eu quero falar com você, com base nesse versículo, sobre tipos de homens e mulheres que Deus procura para usar nesta noite. Amém? Graças a Deus. Irmãos, com base nesse capítulo 5, versículo 1, nós vamos ver que a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar um período sombrio aqui na história de Israel. Todos nós sabemos que Jeremias é um profeta e ele está no reino de Judá, depois do reino ser dividido. E está o profeta Jeremias profetizando ao povo num período de que há iminente invasão. Nós vamos ver da Babilônia. Então, irmãos, é um período sombrio na história de Israel. E este capítulo, irmãos, este versículo a qual nós fizemos a leitura, ele nos mostra algo aqui. Ele nos mostra que havia uma escassez. Havia uma escassez nesse período aqui difícil, que era de homens e mulheres comprometidos com a justiça. E a Bíblia diz que também havia uma escassez de homens e mulheres que não eram comprometidos com a verdade. Então Deus Todo-Poderoso, ele fala com Jeremias. Ele vem falar com Jeremias e ele faz um desafio ao profeta. Você vai ver Deus falando com Jeremias no capítulo 5 e no versículo 1, para que Jeremias ele pudesse verificar, para que Jeremias ele pudesse olhar, ver com muita precisão, ele verificar se por acaso existia em Jerusalém, naquele momento, esta qualidade de homem e de mulher, para que Deus pudesse usar. Então, nesta noite, meus irmãos, eu gostaria de destacar nesta mensagem 4 tipos de homens e de mulheres que o Senhor procura para usar. E o primeiro tipo que Deus está procurando
é homens e mulheres fiéis. Deus, ele procura, irmãos, para usar homens e mulheres que sejam fiéis ao Senhor. Quando nós vamos ver, irmãos, no Salmo 101, versículo 6, o salmista, ele vai falar. Deus, através da boca do salmista, vai falar. E Davi está dizendo assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Então Deus usa a boca de Davi para dizer, irmãos, que os seus olhos estão à procura dos fiéis da terra. Nós vivemos hoje em um mundo que está num caos. Nós vivemos hoje em uma geração terrível. Nós vivemos hoje num mundo repleto de pessoas desonestas, sim ou não? Vivemos em um mundo hoje, irmãos, repleto de pessoas desleais, sim ou não? Vivemos em um mundo, na nossa geração, de pessoas infiéis. Infiéis nos matrimônios, nos contratos. Vivemos no mundo, irmãos, desta geração, de pessoas que não são fiéis. E encontrar pessoas fiéis, irmãos, tem sido algo raro. Tem sido algo escasso. Hoje é difícil. Haja vista nos relacionamentos. Eu já disse aqui, certa vez para minha esposa, hoje as pessoas não invejam o seu carro. As pessoas não invejam a sua casa. As pessoas não invejam a sua vida financeira. Mas as pessoas invejam um bom relacionamento, um bom casamento, uma boa família. Por quê? Porque a fidelidade está em falta. Homens e mulheres fiéis estão escassos. É raro na nossa geração. É raro no nosso tempo, irmãos, homens e mulheres fiéis. No Salmos 12, versículo 1, o salmista vai dizer, reconhecendo a escassez de homens fiéis no seu tempo, o salmista diz assim: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Então, irmãos, a fidelidade, homens e mulheres fiéis nos tempos bíblicos já era difícil de encontrar. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada, quando Elias, o profeta de Deus, ele vai dizer que ele, pensando que ele era o único fiel que havia, porque o negócio estava tão feio, a nação estava tão devotada a Baal, por causa que aquela nação voltou as costas para o Senhor. O seu líder, o rei, a Bíblia vai dizer que ele se casa, é um casamento político com Jezabel, uma mulher pagã, uma mulher que servia a outro Deus. Esta mulher institui o culto a Baal em Israel. Nós vamos ver, irmãos, que aquelas pessoas, a nação, ela é levada e guiada pelos líderes, e aquela nação está apóstata, aquela nação está longe de Deus. Então Elias diz: só eu sou fiel aqui. Mas quando Elias pensa assim, que só ele tinha restado em Israel fiel, Deus vai informar a ele: Elias, você não é o único Elias, mas há Elias, mais 7.000 Elias, que não se dobraram diante de Baal, Elias. O que eu quero dizer, irmãos, é que em meio a esta geração que nós estamos vendo, de pessoas infiéis, de pessoas desleais, de pessoas sem compromisso, ainda tem pessoas fiéis. Em meio a esta geração que nós estamos passando, perversa, esta geração corrompida, ainda tem os fiéis que fazem a diferença na terra. E é esses que Deus está procurando para usar. Deus está procurando homens e mulheres fiéis para usar na sua presença. E a Bíblia traz promessas para homens e mulheres fiéis. Em Provérbios capítulo 28, 20 diz que Salomão escreve: o homem fiel abundará em bênçãos. Oh glória, por quê? Porque Deus, ele reconhece, irmãos. Deus, ele reconhece o nosso esforço
para sermos fiéis no meio de uma geração corrompida e perversa. O que eu quero lhe dizer nesta noite: ainda vale a pena ser fiel. Ainda vale a pena ser fiel. E é estes que Deus está procurando. Ele põe os seus olhos sobre a terra e procura homens e mulheres fiéis para usar. Que nesta noite Ele encontre isso em mim. Que nesta noite Ele encontre isso em você. Um homem, uma mulher fiel, para que Ele possa usar. Em segundo lugar, Ele procura adoradores verdadeiros. Deus está procurando homens e mulheres, adoradores verdadeiros, para Ele poder usar. Nós vamos ver, irmãos, lá em João, capítulo 4, versículo 23. Jesus disse para aquela mulher: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que tais o adoram. Aquela mulher está no conflito, porque havia uma briga no passado pelos samaritanos e os judeus. Os samaritanos adoravam a Deus no antigo templo no Monte Gerizim, mas os israelitas adoravam a Deus no templo em Jerusalém. E ela está dizendo para Jesus: aonde é que nós devemos adorar? Jesus está dizendo e respondendo para ela: não é aonde, mas é como e quem você tem que adorar. Jesus está dizendo é como que eu adoro ao Senhor. Ele está dizendo em espírito e em verdade. Oh, glória! É por inteiro, irmãos, não é meio culto. Deus não aceita nos dividir. Deus está dizendo em espírito, é com todo o teu ser, é com toda a tua mente, é com toda a tua força, é com a tua vontade de adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. É um culto em espírito e em verdade. Deus quer um culto verdadeiro. Deus não quer um culto, irmãos, incompleto pela metade, não. Ele quer um culto completo na sua presença. O irmão Everaldo já disse aqui no começo que você veio prestar a Deus. Ele leu e no final do capítulo que ele leu diz: e os discípulos estavam continuamente no templo, adorando e bendizendo o nome de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Ele quer uma adoração em espírito. Ele quer uma adoração em verdade. É como nós devemos adorar. Oh, aleluia. Não é adorar aqui, lá fora adorar outra coisa. Porque tem crentes que adoram aqui, mas quando sai vai adorar outras coisas. Agora está chegando aí a festa junina. Vem de uma tradição lá de trás do solístico. A igreja católica pegou, transformou na festa para São João. E nós vamos ver, irmãos, essas festas com bebedeira, essas festas com briga, essas festas com promiscuidade, prostituição. Aleluia, mas Deus te chamou para prestar um culto somente a Ele. É somente para o Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Deus não te aceita dividir com ninguém. O diabo te aceita, mas Deus não aceita te dividir com ninguém. Deus, Ele pede exclusividade, irmãos. Ele é tão exclusivista, irmão Everaldo, que Ele diz assim: se você amar mais o teu pai, se você amar mais a tua mãe, se você amar mais o teu cônjuge, se você amar mais o teu filho, mais do que a mim, você não é digno de mim. Deus exige exclusividade. Deus exige também prioridade. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele exige prioridade. Então o que eu quero lhe dizer nesta noite não é aonde, mas Ele está dizendo: eu procuro os verdadeiros adoradores. Mas sabe como? É aqueles como adora e aqueles a quem adora. É verdade. Aleluia. Porque tem gente que está adorando tudo quanto é coisa. Se dobram diante de imagens de escultura, e para Deus a abominação, culto a ídolos. Deus está dizendo: é a quem adoramos também. Ele diz: adorai ao Senhor, o único Deus verdadeiro. Aleluia.
Oh, glória ao nome de Jesus. Mas adoração é só ídolo? Não, é tudo aquilo que você põe na frente de Deus. Verdade. Tudo aquilo que é mais do que Deus, mais importante do que Deus. Todo ídolo que é mais importante do que Deus na sua vida. O que pode ser um ídolo? Pode ser um time de futebol, pode ser um trabalho, pode ser o cônjuge, irmãos. Pode ser o carro, pode ser sua casa. Você pode estar idolatrando tudo isso e deixando Deus de lado. Aleluia, mas Deus está dizendo que Ele quer exclusividade. Ele quer prioridade. Aleluia. Ele procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e aqueles que adoram em verdade. Glória a Deus. Aleluia. O salmista vai dizer... O salmista ele está dizendo que nós precisamos prestar esse culto a Deus. Nos Salmos, irmãos, 29:2, o salmista vai dizer: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Davi, no Salmo 27:4, ele vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura e aprender no seu templo. Davi era um verdadeiro adorador. Aleluia. Davi tinha prazer de estar na presença de Deus. Aleluia. Irmãos, prazer. Quem tem prazer de estar na presença de Deus, ele adora, ele louva, ele agradece. É verdade, Deus soberano. Não é um culto xoxo, não é um culto morno, não é um culto vazio, não é um culto pela metade, mas é um culto inteiro, é um culto com vontade, é um culto, irmãos, que você expressa o seu louvor e adoração a Deus. Aleluia! Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 2, versículo 1, capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia! Eu sempre digo isso, irmãos. Quando nós estávamos no mundo, nós gritávamos no show para o cantor. Quando o time de futebol fazia gol, nós quase virávamos a casa de cabeça para o ar, irmão Everaldo. Alguns iam para o estádio, ficava balançando camisa, bandeira, gritava. E para Deus, irmãos, e para o Senhor, nós precisamos nos alegrar na presença de Deus, exultar o Deus da nossa salvação, bendizer o nome do Senhor. É por isso que o salmista diz: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Deus está procurando quem? Em terceiro lugar, Deus está procurando homens e mulheres que pratiquem a justiça. Em Miqueias capítulo 6, versículo 8, a Bíblia vai dizer para nós: Ele te declarou, homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. Ele está dizendo, a Bíblia está dizendo: transforme a sua liturgia em prática. A Bíblia está dizendo: transforme a sua liturgia, o seu culto que você vem, aprende em prática. Ele está dizendo: viva de uma forma correta. De uma forma correta em relação ao próximo. Porque, irmãos, cá entre nós, algumas pessoas vêm, prestam uma boa liturgia para Deus, mas lá fora ele engana, lá fora ele mente, lá fora ele passa perna. Mas Deus está dizendo: eu quero homens e mulheres que pratiquem a justiça. Aleluia. Que vivam corretamente para com o seu próximo.
está dizendo, eu quero que você viva corretamente nos seus negócios, sem levar vantagem sobre ninguém, sem defraudar ninguém, nada a dever para alguém. Como Paulo disse, se tem para dever alguma coisa, que seja o amor. Seja um bom pagador, pratique a justiça. Deus está dizendo, eu procuro aqueles que praticam a justiça. Em Provérbios 15, 9, Salomão afirma que o Senhor ama o que segue a justiça. Aleluia. Você ama, irmãos. Em quarto lugar, Deus está procurando homens e mulheres para usar, que busquem a verdade. Homens e mulheres que buscam a verdade. Glória a Deus. Que buscam o Senhor Jesus na sua sinceridade. Que pratica a justiça. Aleluia, glórias a Deus. Que foge da falsidade, mas que viva a verdade. O povo de Israel, certa feita, está vivendo numa falsidade. O povo vem para o culto, mas quando sai para o culto, parece que não teme mais a Deus. Vem para o culto, mas quando sai do culto, pratica tudo quanto é coisa contrário o que Deus ordenava nos seus mandamentos. Aleluia! Isaías vai falar sobre isso. E Jesus, ele vai confirmar e testificar quando ele diz, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo, irmão Everaldo, é que o povo de Israel estava domingo na igreja, mas a semana, irmãos, estava no meio do paganismo, estava no meio da idolatria, estava no meio da prostituição, estava no meio do engano, estava no meio da mentira. Deus está dizendo, esse povo honra-me com os lábios, é só da boca para fora, mas o coração está longe de mim. Deus está dizendo, eu quero verdade, eu quero sinceridade, eu quero realmente que me sirvam e que me adorem como um Deus verdadeiro. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Deus, ele quer encontrar verdade em nós. Deus, ele quer ver, irmãos, verdade em nossas vidas. Assim como você testemunha no culto público desta noite, Deus está dizendo, testemunhe na sua semana, no seu trabalho, na sua escola, na sua sociedade, no vizinho, no comércio que você vai. Seja o mesmo crente que você é e age aqui. Seja da mesma forma, seja verdadeiro. Porque às vezes a gente vê o irmão, a irmã bem vestido, cordial, cordial, saudoso, o irmão, a irmã, saudoso, irmão Everaldo, reverente, educado, mas depois que sai do culto, meu irmão, depois que sai do culto é uma coisa triste e terrível. É mal educado, é ranzinza, é briguento, fala palavrão. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, irmãos, a Bíblia está dizendo, sejamos verdadeiros. Aleluia. Deus está dizendo que você é aqui, seja lá fora. O que você é aqui, reflita lá fora. Sabe por quê? Porque você está trazendo escândalo. Porque você está envergonhando o Evangelho. Porque você está, em vez de trazer, aproximar as pessoas, deixando elas mais longe dos caminhos do Senhor. E mais, você é um falso. Você não é verdadeiro. Quando ele diz que ele procura os verdadeiros adoradores, é porque aqui é o oposto do falso. Se ele diz que tem o verdadeiro, é porque também tem os falsos, irmãos. E como nós discernimos isso através do Espírito Santo de Deus. E Deus está dizendo nesta noite, eu quero o verdadeiro para me usar. Ele está dizendo, eu quero nesta noite homens e mulheres
para usar. E tem que ser homens e mulheres fiéis. Tem que ser homens e mulheres que são verdadeiros adoradores. Que tem que ser homens e mulheres que pratiquem a justiça. Que tem que ser homens e mulheres que busquem a verdade. Em meio dessa geração corrompida, perversa, pagã, idólatra, ateia, Deus está dizendo: eu estou procurando usar em minhas mãos homens fiéis, mulheres fiéis, homens que adorem Espírito em verdade, mulheres que adorem Espírito em verdade, homens que pratiquem a justiça, mulheres que pratiquem a justiça, homens que busquem a verdade, mulheres que busquem a verdade. Deus está procurando para usar. Será que tem nesta noite? Será que Deus acha nesta noite homens e mulheres nesse quesito? Aleluia! Santo é o teu nome, Rei da Glória. E Malaquias vai dizer: e vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o ímpio e entre o justo. Irmãos, nós aprendemos aqui nesta manhã que na nossa caminhada cristã é preciso santidade, separação, consagração. Agora você é uso para o Senhor. A sua vida é do Senhor. Você não anda como andava. Você não se veste como se vestia. Você não faz o que você fazia. Até os ambientes, dependendo do lugar, você muda. Porque agora você não procura agradar você, se sentir bem. Você procura agradar ao Deus Todo-Poderoso, que lhe alcançou e que lhe salvou. Você tem uma vida agora piedosa, temente. Uma vida, irmãos, que procura se separar do pecado e procura se santificar para Deus. Aonde você põe as mãos pode te contaminar. O ambiente que você pisa pode te contaminar. Aleluia. Mas Deus está dizendo: eu separei você para uso na minha obra. Deus está dizendo: eu quero usar, mas é preciso se separar. É preciso se separar. É preciso colocar a casa em ordem, porque Deus não usa qualquer um. Deus já falou aqui nesta noite, era 32 mil, mas Deus não usou os 32 mil. 22 mil virou as costas, sobrou 10 mil, no final ficou 300. Deus, irmãos, para salvar, Ele não escolhe. Presta atenção nisso. Mas para usar, Ele seleciona. Para salvar, Deus salva todos. Ele diz: vinde a mim todos. Mateus 11:28, que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Chamada universal, Deus salva todos. João 3,16, porque Deus enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A chamada de salvação é para todos, mas para Deus usar, Deus seleciona, Deus escolhe. Deus vê, irmãos, quem é fiel, quem está trabalhando, não pega ocioso. Deus quer ver quem pratica a justiça, quem busca a verdade, quem é verdadeiro adorador. Deus escolhe para colocar na obra do Senhor. Aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus. E Deus está procurando nesta noite. Se você não se enquadra ainda, procura se enquadrar. Se você quer ser usado na obra de Deus. Porque tem alguns que não têm mais desejo de ser usado na obra de Deus. Deus te chamou para você ser instrumento nas mãos dele. Deus te chamou para você ser canal de bênção nas mãos dele. Deus te chamou, irmãos, para agora ser um embaixador de Cristo. Aleluia! Um pastor, certo pastor, ele disse: eu fui chamado para um cargo de deputado. E ele diz: eu não troco. Eu já tenho uma missão mais sublime, que é pastorear a igreja do Senhor, que é pregar o Evangelho, que é ser embaixador de Cristo. Aleluia, glória a Deus.
Deus nos chama, irmãos, Deus nos vocaciona, mas você precisa estar na brecha. Verdade. Se adeque, se prepare, Oh, glória. e você vai ver Deus te usar. Oh, glória. Eu creio, Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Esses são os tipos de homens e mulheres que Deus procura para usar. Irmãos, a seara é realmente grande de Jesus, mas os ceifeiros são poucos. Deus está procurando para usar, mas são poucos. Mas como já disse aqui o pastor, usado por Deus, Deus está olhando, mesmo que seja poucos, Deus está realizando a obra Oh, ainda. glória. Mesmo que seja pouco, mas um pouco com qualidade, Deus vai fazendo grandes coisas ainda. Oh, glória, aleluia! Mas nesta noite, não se enquadre nos que deixam e rejeita, que não quer. Mas se enquadre naqueles que querem mais de Deus, ser usado por Deus, instrumento de Deus, aleluia, na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que Deus continue abençoando o presbítero Robson e usando ele assim na sua presença. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé. Já foi dado os avisos, a palavra já foi ministrada. Fique com essa palavra no seu coração e procure a ser e ter essas qualidades, o qual foi aqui pregado, o qual foi aqui ensinado. As qualidades do cristão que Deus procura. Qual é a qualidade do cristão que Deus procura? Precisamos ter essas qualidades. Se nós não temos todas, às vezes acontece de ter uma e não ter outra. Então pede a Deus. Aleluia. Ele dá sabedoria, Ele dá graça, Ele dá entendimento e nós chegamos. Ninguém é perfeito, mas nós estamos procurando chegar à perfeição, o máximo possível, se aproximar do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Nossos irmãos que nos acompanharam pelas redes sociais, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Fique conosco, continue conosco e, se possível, venha presencialmente um dia assistir o culto ou participar do culto, adorando a Deus juntamente conosco. Será para nós um prazer recebê-los aqui na nossa congregação. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar, agradecer a Deus por esse culto, por essa palavra e pedir